Mais informações internacionais, porque Nicolás Maduro disse que está pronto para negociar um acordo com os Estados Unidos para combater o narcotráfico. Maduro disse também que estaria fazendo ou que aceitaria fazer um acordo para exportar mais petróleo para os Estados Unidos, Fabrício. Que recado otimista, assim, amigável para Donald Trump. Novo ano, novas metas. Novo ano, novos amigos. Exatamente. Vamos renovar, vamos saber para novas possibilidades. Ontem uma amiga estava falando para mim do ano novo chinês, que agora 2026 vai ser o ano do dragão. Eu já ia falar um outro... Do cavalo de fogo. Do cavalo, eu ia falar... eu pensei que eu estava errado. Eu ia falar, poxa, era cavalo? O ano é do dragão? Não, é cavalo. Muito bem colocado. E aí, falando que é renovação, não sei o que, de repente isso passou pela cabeça do Maduro também. Olha só, vou explicar, vou traduzir. Explique, por gentileza, para a nossa audiência. Nicolás Maduro deu uma entrevista ontem, dia 1º, falou que ele topa conversar com o governo dos Estados Unidos quando e onde o governo dos Estados Unidos quiser, para negociar questões importantes. A primeira delas é a questão do petróleo. Donald Trump já falou que essa pressão militar que os Estados Unidos estão fazendo contra a Venezuela é muito por conta do petróleo. Trump diz o seguinte, que a Venezuela está roubando o petróleo dos Estados Unidos. Acontece que o petróleo está nas águas da Venezuela. Então é um pouco delicada essa situação, porque, enfim, está nas águas da Venezuela, a Venezuela faz o que quiser. Tem uma empresa que opera, uma empresa americana que opera ali na região, que é a Chevron. E o Nicolás Maduro disse que pode estar disposto a abrir esse mercado para mais empresas, para que elas possam ter mais participação e os Estados Unidos conseguirem mais petróleo, que de fato é o que os Estados Unidos querem. Então essa pode ser uma saída. Além disso, o Maduro falou que que pode negociar, conversar sobre outras duas questões. A questão, você falou do narcotráfico. Isso. Oficialmente, né? A presença de navios da Marinha Norte-Americana próximos da Venezuela tem a ver com o narcotráfico, embora não tenha uma informação muito confiável sobre produção de drogas na Venezuela. As drogas são produzidas em outros países, é produzida na Colômbia, no Peru, na Bolívia, e alguma parte delas, não a maior parte, sai de portos venezuelanos de fato. Mas não é, assim, uma presença tão grande quanto de outros países. O Equador, por exemplo, é o país que hoje mais exporta drogas aqui na América do Sul. A gente tem falado sobre isso algumas vezes. Então, Maduro disse que pode também fazer algum acordo com Donald Trump em relação a isso, satisfazer Trump nesse aspecto. E um terceiro ponto é o da deportação de imigrantes ilegais. Porque o que acontece? A lei internacional diz que o responsável por retirar um imigrante ilegal de um outro país, no caso dos Estados Unidos, é o país de origem do imigrante. Ou seja, se os Estados Unidos quiserem deportar 200 venezuelanos, é a Venezuela que tem que buscar essa gente. E aí tem essa dificuldade porque os governos não se conversam. Os Estados Unidos têm feito, alguns voos já fizeram, desde que o Trump voltou ao poder, voos com imigrantes deportados para a Venezuela e também fez voos para países terceiros, o que, segundo a lei internacional, é ilegal. Você não pode mandar, se você é um brasileiro que foi ilegalmente para os Estados Unidos e foi deportado, você tem que voltar para o Brasil. Você não pode ir para outro país, você não pode ser mandado para outro país. Então tem essa discussão. Maduro já falou que topa também conversar sobre isso, fazer essa repatriação. Até os venezuelanos vendem isso como uma repatriação de fato e não uma expulsão dessas pessoas. Tem essa discussão. O que me parece, Soraya, é o seguinte, bastante viável, porque Trump ele já mostrou algumas vezes que ele não tá nem aí se a pessoa é de esquerda, se é de direita, se é ditador, se não é ditador. O que ele quer é vantagem para os Estados Unidos. Ele tá pensando ali no bolso do Tesouro Americano e pronto. Então, se o Maduro entregar o que ele quer, pode ser que dê uma sobrevida, dê um respiro ali para Nicolás Maduro, senão a situação fica um pouco mais complicada. Vou fazer só uma rápida pausa aqui pro pessoal da rádio, 10 horas e 50 minutos, um rápido break e a gente volta já já. E por aqui a gente segue repercutindo assuntos internacionais, porque está movimentado por lá. Então, Maduro aparentemente está querendo diminuir um pouco essa tensão com os Estados Unidos. Te surpreende, João, essa fala de Maduro? Não me surpreende porque ele, como ditador também, ele vai mudando de ideia conforme a pressão externa. E como o Fabrício colocou, não me espantaria em nada, de repente, o Donald Trump, inclusive, mandar que as tropas saiam do Caribe. De repente, não seria nada espantoso em termos de Donald Trump, que coloca os acordos comerciais a favor dos Estados Unidos acima de direitos humanos, de tudo que for
que for nesse sentido. E o Maduro, ele busca também esse desgaste com o tempo. O tempo tem ajudado, né? Ele está buscando a manutenção dele no poder e até o momento tem tido êxito. Já viramos o ano e ele segue no poder como ditador, evidentemente, enfrentando dificuldades, apreensão de barcos, né? Outros barcos que foram derrubados, né? Afundados, né? Pelo governo norte-americano, alegando presença de drogas. E o Donald Trump, ao fazer, caso faça uma incursão definitiva para derrubá-lo, também deve apresentar as tais provas, né? Lembra lá no Oriente Médio, Iraque, enfim, armas de destruição em massa, que até hoje não vimos. Aí tem que falar, ele está alinhado com o narcotráfico, ele é um ditador, certamente a população da Venezuela prefere que ele saia, mas assim, o motivo é esse, é o invade e não tem o motivo. Me parece sim que é uma parceria ali em termos de narcotraficantes e Maduro, não sei se ele é o chefe do cartel, como o próprio Trump chegou a apontar, mas agora tivemos a queda recente na Síria também, quem tomou o poder alegou, ó, eles faziam tráfico de drogas também, há sempre essa confusão, já que como ele é ditador, ele manda em tudo, né? E ele precisa irrigar com dinheiro essas elites que o mantêm no poder. Ele diz que está combatendo o narcotráfico, né, Fabrício? O Maduro diz o seguinte, que a Venezuela não tem produção nenhuma de drogas. Eles até falam, tem alguma exportação, mas não se produz droga na Venezuela. Difícil acreditar, até porque assim, a Venezuela é um país grande em território, você tem uma região muito grande de floresta amazônica na Venezuela, lugar que não entra ninguém, assim, é só bicho literalmente, né? Não é nenhum exagero falar isso. Então é difícil saber exatamente sim se tem ou não produção de droga na Venezuela. Certamente tem alguma coisa. Em relação a essa acusação do cartel, essa é uma história curiosa, porque os Estados Unidos acusam Maduro, inclusive tem o preço da cabeça dele lá nos Estados Unidos, que é de 50 milhões de dólares, se não me engano, porque ele supostamente seria líder do cartel de Los Soles. E aí tem uma discussão em relação a isso, porque a Venezuela diz, não existe cartel de Los Soles. E o que os especialistas dizem, especialistas terceiros não relacionados ao governo dos Estados Unidos nem da Venezuela, que o cartel de Los Soles, na verdade, não é exatamente um cartel, é uma rede de corrupção. Ou seja, quem estiver no governo e quem estiver no exército vai participar direto ou indiretamente desse suposto cartel. É uma rede de vantagens. Eu tenho controle aqui, eu trabalho no aeroporto, então eu consigo mandar uma carga ilegal porque eu trabalho no aeroporto. Eu trabalho no porto também, eu consigo colocar um container aqui cheio de droga se eu quiser. E aí as pessoas vão se beneficiando em relação a isso. Essa expressão cartel de Los Soles surgiu nos anos 90 porque os militares venezuelanos, eles andam com uma insígnia de um sol. Então surgiu daí a expressão cartel de Los Soles. Ninguém sabe ao certo se é um cartel, uma organização estruturada como seria o PCC, por exemplo. O PCC tem um chefe. O Comando Vermelho tem um chefe, né? Aí é um cartel, seria um equivalente a um cartel. Então, no caso, tem essa discussão. Como é que você vai culpar alguém por uma coisa que não é organizada, não é estruturada? Fica essa questão mais da questão do direito do que propriamente do fato. E aí o Maduro tem o tempo tem jogado a favor dele, o João falou, né? Quanto mais o Trump pressiona e fala que vai invadir, mais isso faz as pessoas dentro da Venezuela falarem assim, opa, eu até não gosto do Maduro, mas eu não quero que meu país seja invadido. Porque... Aliás, a Venezuela não tem como conter militarmente os Estados Unidos, ou teria? Não tem como conter militarmente, mas a questão é a seguinte, o Iraque também não tinha. O Afeganistão não tinha como conter os Estados Unidos. Os Estados Unidos ficaram 20 anos no Afeganistão. Compensa para o país, compensa para o governo, para o presidente. Esse ano tem eleição de meio de mandato nos Estados Unidos. E é o Congresso que tem que votar a invasão a um outro país. Qual é o deputado em ano de eleição que vai votar falando assim, você, eleitor, é o seu filho de 18 anos de idade que vai entrar num país estrangeiro? 10h55, pessoal da rádio tá de volta aqui, Morning Show ao vivo na programação da Jovem Pan. Hoje é sexta-feira, 2 de janeiro de 2026, e a gente estava repercutindo alguns temas internacionais e a própria fala de Nicolás Maduro dizendo aí que está pronto para negociar um acordo com os Estados Unidos para combater o narcotráfico e também dizendo que aceitaria fazer um acordo para exportar mais petróleo para os Estados Unidos. Como será que Donald Trump recebe essa informação? Ele ainda não se manifestou, né? Ou não, se é que vai. Não manifestou, mas ele deve esfregar as mãos, né, em algum lugar. As mãos de Donald Trump que estão machucadas, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Sobre isso, ele deve esfregar as mãos. Ele é famoso pelos recuos, o Trump, né? Ficou bem claro cada vez mais que ele fala algo e amanhã muda completamente. Então até pro Maduro ele tá ali. Será que ele vai mudar de ideia? Porque ele pode falar e no dia seguinte nunca mais tocar no meu nome, como pode acontecer de fato mesmo. Ele dá esse recuo. Agora, o Maduro tem ganhado tempo, evidentemente. E uma incursão militar
pode, numa hipótese muito remota também, gerar uma nova Ucrânia aqui. Vai saber se a Rússia e a China não vão ficar fornecendo armamentos ali para Venezuela. Então pode ser um buraco enorme que o Trump entre. E como o Fabrício mencionou, no Afeganistão, os Estados Unidos ficou 20 anos, salvo o melhor juízo, gastou mais de $1 trilhão e trocou o Talibã pelo Talibã, Pelo né? Talibã, exatamente. Tirou o Talibã e voltou o Talibã. Muito bem lembrado, João. Poderia ser, o que eu conversei com especialistas a respeito do que poderia ser uma invasão na Venezuela, é transformar aquilo ali no que foi, por exemplo, o Vietnã. Né? Na Guerra do Vietnã, na década de 60, 70, os Estados Unidos foram lutar contra os Vietcongues, que eram fazendeiros, era um pessoal que de manhã ia lá plantar arroz e de noite pegava um fuzil e atirava contra soldado americano. E os Vietcongues venceram, apesar de toda a superioridade técnica dos norte-americanos, porque eles conheciam o território. Então, as tropas americanas iam para uma floresta, uma coisa fechada, de repente subia um Vietcong num túnel que ninguém sabia que existia e matava todo mundo. E aí os americanos eram fugidos do Vietnã, foi isso que aconteceu. Então pode acontecer, uma guerra a gente sabe quando ela começa, a gente não sabe quando ela termina. Então isso é muito complicado. Da Ucrânia, se especulava que seria tão rápida, né? Todo mundo falava, vai ser em uma semana, tá tudo resolvido. E não tá resolvido até hoje. Não tem acordo de paz que faça parar essa guerra.